Boa noite! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Mais uma segunda do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, hein? Que delícia! Vamos começar aqui. Estou tentando organizar aqui esse suporte do celular. Acho que é assim. Nossa convidada já entrou. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Luana. Uau! Eu quero a almofadinha de Luana para poder segurar o suporte aqui do celular. Estou fazendo um celular novo aqui. O celular não comporta o meu tripé. Boa noite, Márcia. Gente, sejam todos bem-vindos. Diário de um Milagre, seja bem-vindo ao nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Déia, minha querida, boa noite. Lívia, vou entrando vocês, que eu já vou chamar aqui nossa convidada. Mirelle, boa noite. Meu assessor, me socorra aqui, que eu não estou conseguindo fixar o celular. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tia Lia e Paula presentes. Não está ouvindo, Márcia? Alguém mais não está me ouvindo? Alguém mais não está me ouvindo? Aumenta aí o botãozinho do seu celular, Márcia, para ver se melhora. Todo mundo está ouvindo, Márcia. Veja aí se não é o seu celular. Aquela almofadinha do quarto de Luana. Eu já vou chamar aqui a... Vou chamar... Ele escorrega, mano. Tá escorregando. Tá escorregando. Já tentei. Deixa eu chamar, convidar aqui a Cláudia. A almofadinha da cama de Luana. Tá pro outro lado aqui. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Tudo bom, Tá minha tudo certo? querida? Tudo ótimo, Lu. Eu tô aqui rindo com você aí, se arrumando. Minha filha, olha, esse celular eu ganhei já tem um mês, viu? Só que eu me enrolando para fazer live porque eu não estava acertando. E aí hoje não teve jeito, só que o meu suporte escorrega. O celular é grande. E eu não pensei nisso, não testei isso antes, né? Esqueci. E aí tô tentando aqui no improvisar, peguei um barco aqui de Luan, mas o Tá negócio não tá vendo? dando Daqui muito a certo, pouco. não. Você tá me vendo bem? Estou. Eu não tô Você muito tá bem? próxima. É, Não, tá. Aqui a gente vê você bem quadrada, bem próxima. tá legal, né? Eu só não tô Tá. conseguindo largar o celular, mas enfim. Tô procurando coisa aqui, botando uma borracha, misericórdia. Tudo no improviso, né? Mas Mas dá enfim, certo, é assim. dá certo, né? Tô procurando uma borracha aqui no estojo que sumiu. Mas enfim, Claudinha, que bom que nossa segunda chegou e você está aqui fazendo parte desse projeto Descoberta do Diagnóstico. Eu vou te contar um pouquinho, que eu acho que eu não te contei, como foi que surgiu a ideia desse projeto, né? Sim. Então, assim, você sabe, eu tenho Luana, de 13 anos, que tem síndrome de Down, né? E desde quando Luana nasceu, Cláudia, eu dizia que eu queria fazer alguma coisa pelas pessoas com deficiência e nunca fiz nada. Tomei um susto na hora do diagnóstico, depois Luana nasceu maravilhosamente, e aí a gente vai levando a vida naturalmente, achando tudo com muita naturalidade, e acomodei, nunca fiz nada, né? Só que aí, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a sentir um chamado intenso, né? Aquele chamado divino que a gente não tem como escapar, e aí eu joguei muita coisa para cima, e vim cuidar de meus filhos, né? Porque eu tenho Luana e tenho Luan de 6 anos.
E aí, nesse que cuidar dos meus filhos, eu comecei a ter inspiração e comecei a escrever a minha história. Comecei a escrever a história, e essa história é o livro que a gente tem hoje, que é Nosso Bebê Nasceu com Síndrome de Down, e agora, né? E aí, desse Eu, livro, sim. Você viu o livro? eu ouvi você falando na live, eu disse, eu quero esse livro, e aí não atentei onde é que tem o livro, mas é meu Pois é. próximo livro que eu vou ler. Pois é. Então, assim, aí eu escrevi esse livro, né? Ele é e-book, ele tá aí na plataforma digital, aqui na bio. Na minha bio você tem o link onde você adquire o livro, né? E aí, por enquanto é só virtual. E aí, com essa história tem ajudado tantas pessoas no Brasil todo, né? E eu comecei a receber muitas mensagens. E eu comecei a ver que eu precisava fazer algo a mais. Porque, assim, infelizmente, as pessoas não têm cultura para estar lendo, né? E quer ouvir as histórias. E essa questão começou a falar assim: não, eu preciso fazer alguma coisa que possa chegar em uma quantidade maior de pessoas. E aí veio a pandemia, né? Que para muitos as pessoas só olham para o lado negativo, mas eu sempre gosto de tirar o aproveito de tudo, né, Cláudia? E Muita aí, coisa boa. nessa pandemia, veio a inspiração desse projeto, da gente estar se conectando aqui através das redes sociais, né? E aí, pronto, e aí começou uma mãe, e dessa mãe, desde junho, 22 de junho foi nossa primeira live, e de lá para cá, todas as segundas, a gente tem uma nova história aqui, e tem contribuído tanto na vida das pessoas, né? Então, assim, cada semana uma nova história, e hoje a gente está aqui para ouvir a história de Cláudia Rego, né? E eu queria ouvir um pouquinho mais da sua história, que é uma história que me impactou demais, assim, que me inspira, né? Isso que é legal. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quem é a Cláudia Rego? Isso, boa noite, Lu, boa noite a todos. Já vi muita gente amiga aí também participando. Sim, Dizer que esse seu livro me chamou a atenção, porque eu lembro, antes de me apresentar, já vou contar essa história, mas para sim, pode contar. te parabenizar pelo seu livro, porque eu lembro que eu fui na Edições Paulinas, o que tinha de livro, e tinha um de uma mãe, que é um livro que ele já é antigo, O Rei Arthur. E Sim, esse livro me ajudou muito, porque contava a história. Então, essas histórias são importantíssimas, porque quando a gente está com esse bebê em mãos, o que a gente verdade, mais quer é escutar histórias. Então, esse seu verdade. projeto realmente é importantíssimo. Então, vamos lá, como você diz, que a gente Sim, não temos muito tempo, pois porque é, o tem tempo é muita curto. coisa boa, pois é, para a gente falar. Eu sou Cláudia Rego. Eu sempre digo que sou casada com Alex, mãe de Maria Júlia, 17 anos, foi a minha primeira, e mãe de Maria Alice, 9 aninhos, é a que tem síndrome de Down. Sou Sim. psicopedagoga, especialista em educação especial, para viver este mundo novo. E aí, eu vou contar que você me pediu como foi essa descoberta. Pois é, como é que foi para você? Como foi que você ficou sabendo, né, desse momento? Exatamente. Porque a maioria das pessoas, Claudinha, descobre quando nasce, né? Sim. E E eu aí acho que a eu gente digo, teve um diferencial nisso. pois é, eu disse, eu tive a sorte, eu digo que é sorte, principalmente para a criança, porque chega a acolhida. Então, Maria Alice é a nossa Verdade. segunda filha e nós queríamos ter um segundo filho, engravidamos querendo. A Sim, gravidez estava tudo normal e na ultrassom de 12 semanas teve a suspeita na ultrassom de translucência e sim. aí o médico solicitou que fizesse o cariótipo, que fizesse a coleta do vilocorial, na verdade. É a E aminossintese, né? Aquele a exame aminossintese. aminocentese. É. E aí, o susto já sai daí. Você na É. mesa do ultrassom ali, querendo ver seu bebezinho, como é que tá. O médico com cara de susto e o Pois susto já é. sai daí. E eu e a Alexa já tomamos aquele impacto, ele tinha ido comigo. E agora? E agora que a gente ficou, a gente se recolheu, ficamos quietinhos. O que é que Aham. a gente vai fazer? Vamos buscar fazer esse exame que eu nem sabia que, na verdade, não é obrigatório. As mães não precisam fazer, você pode ter a suspeita e Sim, esperar o dia do nascimento. sim. Alguns exames, óbvio, que a gente vai fazer durante a gravidez, para saber
se tem alguma cardiopatia ou não, porque já dá para fazer na gravidez, Isso. mas não exatamente você precisa fechar esse diagnóstico. Mas eu não sabia, para mim eu tinha que fazer, e eu fui fazer esse exame. Uhum. Como todas as mães tem que ter, a gente sempre tem que ter uma história de algum médico, alguma Aham. notícia, a gente sempre tem que ter essa Ah, notícia. E deixa eu aí te eu fazer uma fui, pergunta, Claudinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. sim, Se você soubesse que não precisava fazer esse exame, você não iria escolher para fazer? Você acha que eu você não iria acredito escolher? que depois eu fiquei pensando que não necessariamente eu faria pelo seguinte: primeiro, que esse exame é particular, o plano não cobre, Sim. e como é mesmo, E corre o risco, ele, né? Tem o risco o também, né, da risco, perda. foi o risco que eu estava buscando aqui. Você me perguntou É, e existe o risco. Eu Vixe. só fui saber do risco depois. Aham. Tanto que não é um médico e uma técnica ou uma enfermeira que fazem esse exame, são dois médicos. O Isso. assistente do médico é um médico. E eu Aham. fui fazer esse exame. E aí, no dia, eu lembro que o médico conversou, fez assim: olha, nós já coletamos. Você tem duas possibilidades. Você pode fazer esse exame, que você, na época, era R$ 800. Você vai pagar R$ 800, vai receber com 24 horas o resultado. Ou Sim. você pode pagar a metade, mas você vai levar 20 dias. Isso era final de ano, dezembro, ninguém da família sabia. Eu e Alex ficamos sozinhos com essa notícia no Natal e no Réveillon. Aí nós decidimos, não, vamos fazer resultado por resultado, mas eu lembro que o médico fez assim: olha, se fosse eu faria o de 24 horas, porque se você desejar interromper sua gravidez, você vai correr menos perigo. Uhum. Eu não dei resposta, a gente tem que respeitar todo mundo. Se Aham. são Pois notícias, é. eu sou bem tranquila, eu disse, eu não te Aham. tipo assim, eu não te perguntei nada. É. E a vida A da gente decisão, né? seguiu. Ele já estava tomando a Pois é, decisão. pois é. Aí eu, mas vamos, cada um do seu jeito. E aí Aham. passamos os 20 dias. 20 dias apreensivos, 20 dias rezando. Eu dividi isso Aham. apenas com uma amiga amicíssima. E esse Aham. resultado sairia dia 20 de janeiro, 4h30 da tarde. Nunca dava 4h30 da tarde. Nós passamos o dia esperando 4h30 da tarde, gente. E o laboratório não ligava. Eu disse: eu vou para lá buscar. Bora, Alex e minha amiga Cláudia, bora lá nesse laboratório, pelo amor de Deus. E o interessante é que esse exame eu já sabia que ele vem também o sexo. E a gente sempre, quando está grávida, Isso. quer saber o sexo. Eu É. disse. E aí eu já lia muito, estudava sobre isso. Eu fui ler tudo que tinha sobre síndrome de Down. Eu lembro que minha primeira filha, que hoje tem 17, estava com 7, 8 anos. Ela sempre passava por mim no computador. Ô, mamãe, por que agora você só fica olhando esses meninos? Porque toda vez que ela passava no meu Aham, computador, tava tinha vendo. uma criança com síndrome de Down. E aí nós fomos buscar esse resultado, e aí eu disse: primeiro eu vou olhar se é menino ou menina, porque na época eu ficava lendo e eu brincava muito com isso, que dizem, isso a literatura diz, que Ah. meninas com síndrome de Down são mais inteligentes que os meninos. Aí eu dizia: olha bem, se for para ter síndrome de Down, vem Que menina. seja menina. Se não, vem menino e pode puxar o pai. Eu Se nunca tiver ouvi isso, síndrome de não, Down, viu? eu já li que as É? meninas, isso é sério mesmo, é verdade, Aham. que as meninas se desenvolvem Vou, melhor. vou defender nossa raça, ou com síndrome de Down ou sem síndrome de Down. Tá vendo? Eu vou buscar isso para a gente postar no Brincadeiras à Instagram. parte, certo. Pois é. E aí, quando eu peguei o resultado do exame, a primeira coisa que eu olhei era se era menino ou menina. Pronto, eu disse menina. E aí fui olhar o resultado, tinha síndrome de Down. Aí não precisa dizer que seu mundo desaba, É, né? o Porque chão abre, né? é o desconhecido, não tem como ser Verdade. diferente. Uhum. E aí eu lembro que nós viemos, foi no Itaigara que a gente foi buscar esse resultado, a gente veio para casa sem ninguém saber. Foi lá Sentei no meu também que eu quarto. peguei. Pois é, pois é. Sentei no meu quarto, me acabando de chorar. E lembrei que nada no mundo é por acaso. Meu irmão sempre trabalhou com crianças especiais, que a gente chama Isso. crianças hoje com deficiência. Isso. Sempre trabalhou com crianças com deficiência. E aí ele trabalhava, ele era personal, eu dizia que ele era personal trainer de um jovem com síndrome Uhum. de Down que tinha entre 16 e 18 anos, que os pais o contrataram para ele brincar, ir para o shopping, paquerrar Entendi. e sair com Que esse legal. jovem. Aí eu lembrei logo: meu Deus, eu preciso ligar para alguma mãe, eu preciso ligar para alguém. É por isso que eu falo a importância desse seu Isso. projeto, porque a gente
sempre sai correndo para A buscar gente alguém. quer Hoje, logo, na hora, a gente quer conhecer alguém que está vivendo, né? Que já pois viveu é, isso que a gente está vivendo agora. pois é. Hoje em É, dia é só entrar no Instagram de pois Lu e sair é, assistindo pois todas as é. lives. Hoje está mais fácil, né, Claudinha, com as redes Muito. sociais. Se você for entrar no É, Instagram, colocar síndrome de Down, o que você vê de coisas maravilhosas. Eu acho que na é, época que Maria Luz disse que você recebeu esse diagnóstico, para você entrar no Instagram, nem tinha Instagram, né? Na verdade, quando você é, entrou na internet, são as piores coisas possíveis da síndrome, né, que é. aparece. Graças a Na Deus, época hoje ainda a era. gente tá melhorando Na isso, época né? era muito desatualizado. Eu lembro de ter comprado livros e aí eu vim para casa, eu tinha que ligar para alguém. E eu liguei Sim. para essa mãe e aí que foi o divisor de águas na minha vida. Ainda bem que foi muito rápido. Eu disse, foi bom Uhum. que resolveu tudo muito rápido, porque eu telefonei, consegui falar com ela na primeira ligação e já liguei morrendo de chorar. E ela fez, calma, Cláudia, não é nada. Eu só disse, eu estou te ligando porque eu acabei de saber, acabei de pegar o resultado do exame e preciso falar com alguém. Eu só lembro que ela fez, calma, Cláudia, não é nada disso que você está pensando. Só que ela me deu um depoimento que nós não vamos contar, isso é uma Sim. questão particular de outra Aham. pessoa, mas um depoimento tão forte, tão de aceitação, de querer ou de não querer, do filho Sim. dela ter chegado a ficar doente, até que ela aceitou, e ela disse que no momento da aceitação a vida dela mudou. Mas enquanto ela estava falando, Alex dizia, sentado do meu lado, que meu semblante mudava. Depois ele me contou. E aí ela estava falando como se Deus estivesse falando comigo. Sim. E aí eu fiquei ouvindo, gente, essa mulher passou por tudo, isso é verdade. E Sim. a história dela finaliza quando ela aceita e o filho dela fica bom. E aí eu só lembro disso. Eu estava sentada na minha cama, olhei para minha janela. Eu sou muito católica, muito próxima de Deus. Senhor, eu aceito. Mas eu cuido aqui para o Senhor aqui na terra e o Senhor manda com saúde, manda o dinheiro, manda tudo que tem que mandar de lá, porque Manda. eu não vou conseguir tomar conta de Pois uma é. criança, O mais porque a gente importante é a pensava, aceitação, né? Quando a gente tem é, aceitação de tudo, o eu resto fica mais entendi, fácil. eu entendi nessa conversa que era Deus falando comigo. Pronto, a gente acalmou. Mas aí a gente pensou, aí você começa a pensar nos avós. Tinham todos os avós vivos ainda, que ainda tem. Aham. E aí, Que maravilha. só os do meu marido, que infelizmente a gente teve um problema agora com a Covid, e a gente infelizmente perdeu os dois de vez. Mas eles aproveitaram muito as meninas. E aí Sim. tinham todos os avós ainda. Como é que conta para estes avós? Porque avós ainda entendiam crianças com deficiência como o fim do mundo. É, verdade. Fomos para cada casa, mas antes disso, esse meu irmão, que trabalhava com criança especial, foi o primeiro lugar que a gente foi. Mas não no Aham. dia, vamos respirar primeiro, vamos nos preparar, porque o que a Sim. gente queria era o seguinte: já que nós queríamos, quanto mais nós estivéssemos preparados e fortalecidos, agora a gente queria Isso. fortalecer a família, agora a gente Isso. estava preocupado com eles. Então, vamos ficar calmos, vamos passar uns dias aqui nos equilibrando, para que a gente chegue lá forte, com a cara Aham. já de. Isso é E aí, fundamental, né, Claudinha? fundamental. Fundamental. Minha mãe afundou no sofá, né? Aí fomos. Primeiro contou a meu irmão. Meu irmão é interessante porque ele sempre trabalhou com crianças com deficiência. Ele olhou, começou a chorar, começou a chorar. Eu, Júnior, por que você está chorando? Começou a Ele, entender o porque, propósito dele, né, de vida. pois é, o que é Eu isso? acredito muito nisso, né? Para mim não tem outra Porque opção. ele sempre trabalhou com criança especial e ele é professor de educação física e ele é muito engraçado, ele gosta muito de criança. E ele tinha terminado de passar um final de semana, ele trabalhava numa escola para crianças especiais, mas como voluntariado. Ele tinha Sim. outros empregos, mas esse ninguém conseguia fazer com que ele largasse esses meninos. E os meninos eram apaixonados por ele. Aí ele tinha acabado de passar um final de semana que tinha levado esses meninos para algum hotel. Aí ele começou a chorar, começou a chorar. Eu disse, por que você está chorando? Eu estava perguntando a Deus esse final de semana. Me ofereceram outro emprego. E eu não largo essa escola. E eu perguntei, Deus, por que eu não largo essa escola e não largo esses meninos? O que é que... Aí ele, eu sabia que na nossa família ia ter uma criança
Tá vendo? Assim, que ele ainda falou assim. Eu disse, pois é, e você vai ser o padrinho. E aí, Já deu logo outra notícia. eu disse, você vai ser o padrinho. Pronto, aí depois fomos contar para minha mãe que afundou no sofá, mas eu disse, calma, hoje é a mais Aham. apaixonada. É. Afundou no sofá. Eu sempre digo que eu tenho duas mães, fui contar para minha outra mãe, minha tia Juca. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho minha mãe, tenho tia Juca. Tia Aham. Juca ficou estátua, parada. Aí eu soube depois que eu saí da casa dela, a filha dela me contou, deve estar todo mundo aqui escutando a gente. Minha mãe, que bobagem. Os jovens aceitam de outra maneira, né? Aí Thaís, minha mãe, que bobagem. É uma criança especial, vai dar tudo certo. Aí fomos na casa do meu sogro e da minha sogra. Minha sogra, uma lady, ela sempre foi. Aham. Nós, o que é que vocês estão fazendo aqui? Eu com a barrigona, a gente veio contar que Maria Alice vai ter síndrome de Down. Meu sogro, a gente tinha medo que ele passasse mal. Meu sogro ficou. Aham. Minha sogra, sim. Pense uma pessoa o quê? De 60 e poucos anos. Ela deveria ter 65 na época. Sim, especial todo mundo é. Eu disse, Pois gente, eu é. nunca vi alguém receber A uma notícia notícia assim, dessa. né? E aí, o que a gente tem de interessante para deixar aqui na nossa história, para a gente contribuir com todas as mães, é o seguinte: pronto. Contado as principais pessoas, vamos agora dar conta dessa síndrome de Down. Sim. Peguei aquele enxoval de bebezinho, que é tudo corzinha, clarinha, muda tudo. Aqui em Pastelzinho, casa né? virou Cor de pastelzinho, tom nada de de pastel. tom pastel. Mudei tudo para as cores do arco-íris. No quarto dela eu botei uma parede pink, um enxoval, as bolsas, tudo era laranja. Não precisava combinar nada com nada. Tudo Aham. tinha muita cor. Porque É, aí eu já amo, lia, adoro cores. pois é, eu já lia sobre síndrome de Down. Porque aí eu fui lendo tudo que eu podia e já sabia que precisava estimular. Eu disse, então não vai ser bebezinho com pastelzinho para dormir, nada disso. Não pode ter Então, mimimi, né, Claudinha? nada. Vamos logo resolver. Então, mudamos cores de tudo. E o mais interessante dessa história toda foi que, quando ela chegou, é isso que eu digo, como é importante. Fizemos todos os exames, fizemos o exame com a cardiologista ainda na barriga também. E quando ela chegou, todos já estavam esperando. Todos estavam na maternidade felizes, todos já sabiam quem ela era. O vidro Sim. estava lá com todo mundo filmando. Então, para a criança, é uma outra coisa. Não vai ter o susto da mãe, não vai ter o É. susto do pai, não vai ter o susto de ninguém. Então, essa foi a história de Legal como. essa forma de enxergar a sua, né? Eu penso assim também, né? Eu também tive o diagnóstico na gravidez, mas assim, tem muitas pessoas que acham que não, né? E é legal justamente isso, né? Porque cada um tem a sua história e cada um analisa. Eu mesma às vezes fico assim, poxa, se fosse se eu descobrisse no dia do parto, né? Como seria? Não adianta a gente ficar tentando É, imaginar como seria. A sua história é assim, pois é. pronto, né? Não tem jeito. Mas assim, tem muita gente que pensa, eu já fui questionada a isso. Luciana, você descobriu na gravidez e você, mesmo assim, você teve sua filha, né? Você não pensou em aborto. E assim, na minha família existiu, sim. A Cláudia está aqui presente, ela colocou aqui, infelizmente, passei por uma situação com a família do meu marido que falaram em aborto, porque descobri na gravidez com 22 semanas. Cláudia, isso é normal, né? Isso é normal, porque cada um pensa de uma forma. Na minha família também existiu é, o, o, isso nessa questão de aborto. Eu fui colocada por médicos a opção de aborto, mas assim, tudo é a forma como você pensa. Em momento algum eu pensei em aborto, em momento algum meu marido pensou em aborto. Mas essa história aconteceu. E assim, ó, não fique triste, não julgue essas pessoas que pensam em aborto, porque cada um tem uma forma de pensar. O que eu acho fundamental é como o pai e a mãe pensam e como é que a gente é que tem essa escolha, né? Então, assim, a gente não tem que se revoltar, né, Claudinha? Porque às vezes eu vejo gente assim que está revoltado, sem falar com um, ficou sem falar com o outro, e não é isso. Não, Eu acho que é, essa missão nossa é de acolher e de mostrar. É como você falou aí de sua mãe, né? Que ela se desesperou na hora, né? Perdeu o chão, e hoje é aquele amor todo, e é justamente isso as pessoas que mais falam. Por exemplo, na minha família.
as pessoas que mais falaram em aborto são as pessoas que mais abraçam, que mais cuidam, que mais me apoiam, entendeu? Então, assim, isso a gente não pode julgar, entendeu? É a ignorância, é o desconhecido. Então, hoje é esse acolher olhar que eu todos. tenho, né, Claudinha? É acolher, porque a gente está aqui sempre para isso. Cada um com o seu pensamento, Isso, mas nós, enquanto famílias, com a nossa firmeza, com o nosso propósito, e quando vem, cada mãe sente no seu coração qual a sim. nossa missão, como você falou. E uma coisa engraçada que eu esqueci de te contar, Ah, quando você falou, como é bom quando já chega sabendo. Eu lembro que eu fiz todos os exames, eu tinha uma pasta com todos os exames dela, e eu ah, sou toda metódica. Todo mundo que me conhece que está aí sabe, Cláudia é ah. metódica. Aí eu já estava na sala de parto. Aí veio o meu obstetra, eu chamei ele, fiz assim, quem é a pediatra da sala? Aham. Aí ele fez ali a doutora, eu fiz, doutora, faça favor. Eu disse, olha ali a pasta dela, ela vai ter síndrome de Down. Olhe, por favor, os exames e a senhora haja rápido. Aí tem Misericórdia. uma hora, tem uma foto, tem uma foto da sala de parto que a médica está encostada assim na parede, olhando para minha barriga, sem piscar. Eu disse, meu Deus, coitada, eu fiz pânico com a Ela já médica. estava assustada com você, não foi não? Ela deve dizer, meu Deus, essa mãe vai me pegar, eu tenho que fazer tudo certo, medir tudo certo, verificar tudo certo. Mas foi tudo Mas é. tranquilo, graças a Deus. E ela teve algum problema de coração, Claudinha? Aí não teve no início, a gente ficou Sim, naquela esperança que era só uma CIV, que poderia fechar até os 4 aninhos, mas aí não fechou e começou a dar uma deformidade aqui na sim. parte do peitoral. E aí a médica disse, não, não tem mais chances de fechar, não. A gente fez a cirurgia com 4 aninhos. Aí, gente, aí que vocês vão lembrar, meu Deus, o medo que eu tive, que eu não queria, que algumas mães Aham, poderiam ter abortado. E eu sim. lembro que eu disse, Senhor, olhe bem, se o senhor tinha, gente, eu sofri com essa cirurgia cardíaca, porque ela já tinha 4 aninhos, e aí eu disse, Senhor, se a sua história comigo e com ela era só até os 4 anos de idade, por favor, o senhor resolva. Aumente essa história. Mude essa Não vai história. ser. Minhas amigas dizem que eu converso com Deus, e converso. Eu disse, não, Mas é, a o gente senhor tem que vai mudar. conversar com Deus mesmo, né? Tem que Pois ter é, intimidade. Eu tenho eu muita disse, o intimidade senhor com vai Deus. Eu disse, o senhor vai mudar essa história. Se eram só 4 anos e agora chegou, ela vai ter a cirurgia do coração. Não, não, o senhor vai mudar a Deus foi história. lá, ó, mudou logo a história, não foi não? Ele disse, meu Deus, essa menina quando me pede. E eu lembro que na época eu fui muito para a igreja, a gente vai muito nessas horas. Sim. E aí eu tive uma orientação de um amigo de grupo de jovens e tudo, que ele fez assim, Cláudia, Deus te deu o poder de mãe. Você, todos os dias com ela dormindo, você vai impor as suas mãos sobre ela dormindo e fazer sua oração. Sim. Acredite, confie e entregue. Na porta do centro cirúrgico, eu entreguei nas mãos de Deus. Eu disse, e o senhor volte, porque eu vou ficar aqui esperando. Eu disse, leve, ajude lá, opere, mas volte, que eu estou aqui na porta esperando. E essa parte foi muito dura, Ah, mas graças a Deus. graças a Deus eu Quando nunca Deus passei por essa situação de cirurgia, gente, de é terrível. imagino que realmente não é fácil. Mas assim, a cirurgia foi com 4 anos, hoje a Maria Alice está com quantos aninhos? 9 Estão aninhos. aqui, estão aqui perguntando, Franciele perguntando, cadê sua filha? Tá bem? Está Pois ótima, é, né? tá ótima, graças a Deus. Brincando ali, tá ali fora brincando. Pois é, que maravilha. Tem um aqui, minha família não tem ninguém com síndrome. Infelizmente eu tive um bebê com a síndrome de Werther, não ficou muito tempo comigo. A Tati eu conheci essa semana aqui. E aí, só depois quando nasceu, foi que ela descobriu. É outra síndrome. Boa noite, Tati. Que bom que você está aqui conhecendo nosso projeto. Então, Claudinha, então hoje a Maria Alice está com 9 anos, 9 aninhos. né? Você já era especialista na área. Conta aí, bora contar um pouquinho agora da sua parte profissional. Você já era professora. Eu já vi que tem aluno seu aqui, viu? Que Ah, já tá falou vendo? aí, gente, eu não consigo acompanhar muitos comentários, não, viu? Mas assim, eu vi que tem uma Obrigada. pessoa aqui, professora Cláudia, falando de professora Cláudia, que é Tá maravilhosa. vendo? Os E aí, meus você alunos já era sempre estão. professora? Conte aí, você já era psicopedagoga? Como é que foi que surgiu essa história aí de educação inclusiva?
Pois é. E aí chega esse bebezinho na mão de uma professora de educação infantil. Eu comecei com Sim, 16, 17 anos na educação infantil, apaixonada por crianças, apaixonada pela área de alfabetização, porque eu sempre sim. dizia, quando ela nasceu, eu já dava aula na universidade, mas eu dizia, gente, se professor de educação infantil ganhasse dinheiro, era lá que eu Aham, estava. Então eu tinha que ter meu pé lá. Aí eu disse, aham, olha, Deus é engraçado, tá? Você quer tanto ficar na educação infantil, eu vou te dar uma filha com deficiência para você se divertir. E aham. aí, eu já era professora de educação infantil, o que eu fiz? Eu li muito sobre a síndrome de Down no início, porque eu já estava na Sim. universidade, já tinha feito mestrado em desenvolvimento humano, e pesquisador quer pesquisar tudo. Dê uma doença para o pesquisador que ele vai comprar todos os livros do mundo. Verdade. E aí me chamou a atenção a deficiência intelectual e a dificuldade de aprender a ler. E o quanto nós, mães, que viemos conseguindo isso, foram as famílias que foram construindo a partir de. Essas crianças ficavam institucionalizadas e alguma mãe acreditou nela e alguma mãe insistiu em ensinar. Eu conheço adultos já com idade mesmo, idosos com Sim, síndrome de Down, que sequer aprenderam a falar. Então, verdade. aí eu sei fazer isso, eu sei ensinar a ler e escrever. Eu vou estudar, quem vai tomar conta dessa alfabetização sou eu. Então, essa história de alfabetização vem desde que ela nasceu, porque eu coloquei isso como propósito. Eu disse, não, quem vai fazer isso sou eu. Claro que eu contei com a ajuda de todo mundo que eu conto até hoje, com os Sim, terapeutas, com a escola e tudo claro. mais. Mas sempre tendo noção do que eles faziam. Só que o mais interessante de tudo, e é o que acontece muito com a inclusão hoje em dia, essa inclusão escolar, que nós sabemos sim ensinar crianças a ler e a escrever, mas não crianças com síndrome de Down. E Sim. aí eu fiquei, que especificidade é essa, gente? Como é que você acessa? Eu chamava de acessar porque eu dizia, como é que eu entro na cabeça dessa criança para eu conseguir ensinar isso? Então, aí eu disse, não, eu vou fazer psicopedagogia. Eu fiz em 2017. Foi Sim. quando enquanto está na educação infantil, pintando, colando, está tudo certo. Você deve lembrar disso com Luana. Quando Aham, começam as primeiras tarefinhas, letrinhas, o que é que a aham. gente faz com isso? E aí, esse curso de psicopedagogia com especialização em educação especial me deu muito aprendizado exatamente para isso, para entender esta criança. E hoje eu digo para você, Lu, digo para qualquer professor que esteja nos assistindo, que existe uma mágica assim, que a gente vai descobrir ainda. Essa inclusão é nova. Nós vamos estar Sim. levando isso cada vez mais para as escolas. Nossos filhos ficam nas escolas regulares e nós, mães, por investirmos, nós famílias, acabamos ajudando essa escola a aprender a lidar com essa criança. E não é técnica, não é Sim. aprender como alfabetizar, é quem é esta criança que está em suas mãos. Quando os professores com experiência forem aprendendo, forem enxergando que, se você perceba, tem dias que não são todos os dias que você consegue fazer uma atividade com Luana Com igual, no certeza. mesmo dia, daquele dia que ela está feliz. Você já Aham, percebeu? Você faz, isso. poxa, hoje deu tudo certo. Ela Verdade. sentou, ela fez Ah, aquele tem dia que dia. não tem conversa. Pois é. Mas se você começar a experimentar aí na sua casa, aquele dia foi um dia diferente, um dia que você também estava calma ou que a casa estava calma. Então vocês conseguiram possibilitar a ela tudo isso, o ambiente possibilitou com que naquele dia ela estivesse bem. Então, essa Verdade. criança, quando a escola descobrir que a mágica é a criança, tudo vai dar certo. E aí foi Verdade. muito disso que eu aprendi com o psicopedagogia. E é, e é, e é perfeito, né, Claudinha? Porque assim, tudo isso que você fala, né? Eu tenho te acompanhado tanto. Na verdade, a gente já fazia parte de um grupo de WhatsApp. Depois que eu salvei seu número, foi que eu vi que a gente já É, fazia parte. Mas assim, foi pelo Instagram que eu realmente te enxerguei, né? Porque eu sempre gosto de estar pesquisando, de estar olhando. Foi quando eu vi suas postagens, os vídeos que você coloca, quanta informação assim legal para a gente poder estar aplicando. Porque muitas vezes o que eu percebo é que assim, eu vejo que nós mães a gente quer exigir muito da escola,
mas a gente em casa acaba não fazendo o que a gente deve fazer, né? O que a gente tem que fazer. Porque não é só a escola. A gente exige uma inclusão na escola, né? Mas quando chega em casa, o que é que a gente faz? Né? Porque a gente Exatamente. sabe que o aprendizado, eu vejo assim, o aprendizado de Luana não é a mesma coisa de Luan. Luan tem 6 anos, né? Eu Você vejo nem assim, ensina. eu nem ensino, eu digo assim, ó, Ele aprendeu a Luana, ler que você Luana já nem viu. aprendeu, Luan aprendeu com 4 anos a ler. Você vê, É, né? De é. tanto ele ouvir eu aqui no estímulo com Luana, Luan já aprendeu a ler com 4 anos. Então, Acontece assim, isso, a gente nem vê. é importante esse estímulo, né? Então, assim, eu amo conhecer isso. A psicopedagogia, assim, para mim me encanta. A Luana é acompanhada com a psicopedagoga, né? E, assim, eu tiro todo o conhecimento dela, porque eu quero estar ensinando para minha filha também, eu quero estar aprendendo também, porque muita coisa, Claudinha, eu tive que aprender para poder Sim, ensinar, sim, sim, né? Para sim. poder E ensinar é, para ela e para não fazer errado do que ela está aprendendo, né? Para eu não mexer não, mais com a cabecinha dela. tem coisas interessantes. Quer ver? Eu vou te falar para todo mundo Depois eu aprender. vou Eu ainda dizer não uma que fiz, eu aprendi com você, que viu? eu recebi um Eu, puxão de orelha. tá vendo? Eu não fiz essa postagem ainda, mas nós aprendemos, eu e você, quando nós aprendíamos a sílaba B com A, ba. Foi assim que você Sim, aprendeu? isso. B com A não é ba, Aham, é B com A. aham, B-A-Ba. E isso faz aham, toda a diferença para a criança com síndrome de Down, por causa sim. do som. É o som do B com o A que dá Ba. E B com o A é B-A-Ba. E aí eu sempre vejo e não pense, por exemplo, nós que buscamos o conhecimento para os nossos filhos, a gente conhece isso, mas já vi Sim. professor dando aula para Maria Alice e falando B com A. E eu dizendo, Aham. com o jeitinho, eu corrijo. Mas são especificidades que a gente vai para você. Gente, eu recebi uma ligação aqui. Eu Tá, recusei aqui. Tá me tá, ouvindo agora? pronto. Tô ouvindo, tudo certinho. Uma coisa, eu Me até conta, anotei aqui. Eu anotei aqui que foi uma postagem que eu vi sua que eu achei perfeito. Que não é L, né? Não viu? é L, é É Lê. E eu lei. falava L, né? Pois Então, é, e assim, aí atrapalha. eu sempre fico na dúvida. Meu Deus, o que é que eu falo? É L, é Lê? Eu fico nessa dúvida, né? E aí, quando eu vi sua postagem, eu agora já sei. E, Viu? inclusive, eu fiz uma pesquinha aqui, porque eu tenho o meu mural onde eu boto tudo que eu preciso aprender, né? E em uma dessas pesquinhas está justamente essa, que não Tá é vendo? L, é Lê, né? Que não é Por M, isso. é Me, não é? Pois Então, é, assim, é porque é legal, porque é como a gente ouve, né? que é o som e que Excelente, para eles é importantíssimo. Para eles é importantíssimo. Então me excelente. diga, Lu. Parabéns aí por essa dica, porque foi sensacional, assim, que para mim serviu muito, muito mesmo, assim, né? E eu acho o quanto isso é importante. A gente, como mãe, a gente precisa aprender para a gente poder ensinar, né? Então, Uma isso coisa boa. é muito legal. Uma coisa boa que tem para a gente ensinar para todas as mães é assim: a alfabetização para crianças, principalmente com síndrome de Down, não tem idade. Quanto menor, Sim, melhor. E o que é isso, Cláudia? Já é alfabetização quando o bebê nasce? Não. sim, São pré-requisitos para a alfabetização. Mas o que nós mães precisamos guardar na nossa memória, e bota aí no seu muralzinho, é a palavra sim. intencionalidade. Qualquer brincadeira, quando se trata de criança que precisa de estimulação precoce, é intencionalidade. Eu brinco com intenção. Eu aprendi a Sim. ensinar matemática, sabe como? Eu aprendi com a terapeuta de Lili. Quando ela te pedir Hum, biscoitos, você dá 4 biscoitos. E aí você pede, você pode me dar um biscoito? Quando ela te der, e aham. agora você tinha 4, você me deu um. Quantos biscoitos? Parece uma Eu coisa, gosto de gente, fazer isso. vocês são as mães educadoras. Mas quando se trata de criança com deficiência, tudo tem que ter intencionalidade. Nós não podemos perder tempo. Então, Verdade. desde pequenininho, todos os brinquedos que a gente compra, a casa, quer ver uma coisa interessantíssima quando a gente fala de aprendizado dessas crianças? Eu sempre usei muito aqui. Desde pequeno,
a gente recebe a visita, recebe o avô, recebe o Sim. padrinho, mas a gente não quer ficar dizendo, olha, ela tem deficiência, brinque com ela, estimule. Não. Eu deixava um brinquedo pendurado, eu deixava uma coisinha na parede, eu botava um tapete no chão, mas eu deixava de forma que quem passasse, então aqui, até quando ela não estava no Aham, ambiente, as pessoas brincavam com a forma sim. com que eu colocava em casa. Então, sempre com essa Tem que ter intencionalidade. sempre a parte lúdica, né? Às vezes as pessoas ficam assim, eu vi muito assim, você estimula demais, mas assim, não é estimular demais, eu brincava, e até hoje, Claudinha, assim, por exemplo, assim, Luan gosta muito de matemática, ele gosta muito de estudar. Então, assim, tudo aqui, a gente brinca com ele. Você está falando aí dessa questão do biscoito, né? Aqui, assim, eu coloquei 10 maçãs na fruteira, Luan. Eu vou comer uma, você vai comer outra, vai ficar quantas maçãs na fruteira? Aí Luana participa também. Então, assim, a gente sempre faz essa brincadeira, né? Então, assim, isso E é legal porque lembrando, estimula, né? e lembrando que a gente não pode estimular as pessoas a terem mais filhos, mas doutor Zan sempre diz, no seu caso que primeiro foi Luana, aqui Maria Alice foi Ah, a segunda, mas você teve Luana, ele sempre diz, depois tenha outro filho que é para ajudar a aham, estimular. Então sim, quem só tem um aí, que está com exatamente. vontade, Pois vamos é. lá. E, Mas e as pessoas às vezes têm medo, né? Porque teve o primeiro filho com algum tipo de ah, deficiência, e aí tem medo de ter o segundo e ter outra deficiência. pois é, mas Acontece muito isso. eu acompanhei uma mãe que morria de medo disso, levou acho que uns 7 anos. Teve coragem, teve o bebê e hoje em dia é aquela história. Parece quando a gente recebe o diagnóstico que a gente fica com aquele Sim. medo e depois dá tudo certo. E Eu aí é nunca tive sempre. medo, viu, Claudinha? Sempre me perguntavam É, isso. Eu falei, oh, gente, que medo, que imagine se eu tiver a segunda com síndrome de Down ou com outra deficiência. Imagine o quanto eu não sou especial. Eu me achava, gente, viu? você é muito corajosa. Eu me achava e Porque falava isso. Mas não era eu tão lembrei de uma especial assim, coisa não. para isso. Mas nós temos uma mãe do grupo que ela teve Sim. uma filha com síndrome de teve uma cadeirante. A gente não Sim. precisa contar o nome, um monte de gente conhece ela aí, mas ela Sim. teve uma cadeirante. Teve coragem de ter outra, veio com síndrome de Down e ela ainda Sim. teve a terceira gravidez. Agora, a Ah, terceira gravidez, para não dizer o que é a terceira gravidez, a criança veio típica, sem problemas. ah, Mas eu disse, que gente, legal. é. Na próxima segunda, já que a gente está falando disso, né? Na próxima segunda, agora em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, a gente vai ter uma mãe que teve gêmeas, as duas com síndrome de Down. Olha que lindo. Olha, eu sempre vejo uma outra. Eu Já também, eu agendei. conheço, pois é, segunda-feira vai ser uma mãe que eu conheci aqui no Instagram e as duas têm síndrome de Down. Lindas, 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 lindas. É uma história lindíssima, vale muito a pena assistir. Já fica o Já convite aí agendei, para todos, viu? né? E Pois aí, é. Lu, Ah, eu tava lembrando aqui para te falar, para eu não esquecer, sim, que é o seguinte: quando a gente fala desse aprender brincando, eu lembrei que desde que Lili é pequena, que eu falo da intencionalidade de brincar, de deixar os brinquedos na casa, eu tinha essa incógnita, eu não sabia que conseguiria essa alfabetização. Ó, olha, Luana! Aqui, ela Ó, se Luana arrumou ali! toda. Eu também. Até salto alto ela colocou de mamãe para poder aparecer, brincadeira. Não, Gabi. É assim, ó. Um beijo! Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo bem? É assim, ó. Por que que eu tô me arrumando assim? Que eu vou tirar uma foto pro meu Instagram. Muito Aí, bem. quando você for me seguir no meu Instagram, eu já tava lá todas as fotos. Qual é o Instagram? Tem um bocado de gente aí querendo saber. Oi, Joana. Mundo da Aqui, Ana ó. Moreira. Chegou. Ó, Maria Lúcia. Olha aqui, ó. Você veio ver Luana? Agora, tchau. Vamos. A invasão. A invasão das filhas, tá vendo? Pois é, beijo. Beijo. Boa lá pra vocês. Tchau, Beijo. Lu. Beijos. da Engraçado hora que que ela Maria está Alice, aqui. para poder falar, tá vendo? E já está fazendo a propaganda dela. Muito Pois bem. é, minha Pois filha. é. E aí, eu tinha essa curiosidade. Eu gostei quando eu assisti. Eu assisti bem a live no dia que você fez com Luana, que eu Sim, vi que ela falava das tarefas. E eu não tinha sim. essa certeza
que eu ia conseguir chegar nessa leitura. Como isso? Então eu lembro de que tudo que eu fazia, é isso que eu falei com intencionalidade. Sempre brincando. Eu lembrei hoje, conversando com você, uma vez eu encontrei uma caixa no trabalho, uma caixa grande. Eu fiz, que Sim, caixa bonita. Esse final de semana eu vou fazer um brinquedo. Eu fazia muitos brinquedos, ainda faço. Então eu fazia, essa caixa virou uma caixa de bolinhas. Então a vida sim, inteira eu fui fazendo e uma coisa interessante é o seguinte, na sua casa, e perceba como a gente tem que ter intencionalidade com essas crianças e ajudar desde pequeno. Eu colocava um desenho, eu lembro que tinha um quadro no quarto dela com letras, com vogais, mas que ela não sabia, nem eu dizia que eram letras. Mas perceba, quando a gente fala de cérebro, que fala de neuroplasticidade, que fala de neuroaprendizagem, na sua casa tem um jarro. Todos os dias você passa na mesa e vê aquele jarro, ninguém está te dizendo nada. Aquele jarro está ali, sua mãe aham, colocou. Um dia você vai em algum lugar, vê um jarro daquele igual, você vai identificar. Então, não precisa necessariamente com as crianças pequenininhas ainda a gente dizer que aquilo ali é uma letra. Basta sim. fazer parte do brincar, que na hora que ela acessar, o cérebro dela já vai conhecer. Se hoje eu te pedir para ler uma palavra que você nunca leu, você vai dizer paralelepípedo. Você vai soletrar ainda porque seu cérebro nunca enxergou. Sim. As palavras que a gente vai enxergando repetidas vezes viram a imagem. A gente não lê mais as palavras. Quando eu olho bola, eu, Cláudia, hoje, aquilo já é uma imagem. Outra Sim. brincadeira que eu faço muito, que é muito interessante, se a gente for considerar, você já está numa fase de fazer aí com os meninos, com Luan e com Luana. O dado, os 5 pontinhos do número 5 para nossas crianças que têm dificuldade de abstrair, o numeral 5 para ela não entende que é aquele número do dado. E o dado, Sim. para ela, precisa ser uma imagem. Um dia eu me toquei disso, fui brincar com Maria Alice e ela ainda ficava contando as bolinhas do dado. Até virar uma imagem. Até ela jogar o Aham. dado e ver que ali era o 3, era o 5. Então tem muita coisa boa para a gente brincar, se É. divertir e aprender. E assim, você está falando isso aí, Claudinha, e assim, não existe tempo, né? Porque, por exemplo, assim, Luana hoje está com 13 anos, ela olha o dado, ela conta. Ela não sabe, ela não consegue olhar para o dado e já dizer que número é. Por exemplo, Luan jogou o dado, na hora ele diz o número, entendeu? Mas aí Mas você Luana pega. ainda tem dificuldade, entendeu? Com isso. É, mas eu comecei a fazer, e se você fizer repetidas vezes, você vai perceber que para ela vai virar uma imagem. Que uma outra coisa que tem muito interessante das nossas crianças referente à aprendizagem é, e isso eu aprendi logo no início, isso é importante para todas as mães. Criança com síndrome de Down, eu lembro na época que as escolas estavam chegando com o construtivismo. E aí a criança aprende e depois você organiza o que ela aprendeu. Só que a Sim. criança com síndrome de Down demora a aprender. Mas quando ela aprende, ela também vai ter dificuldade de desconstruir o que ela aprendeu. Aham. Então, se ela aprender errado, ela vai ter Sim. dificuldade de desaprender para aprender o certo. Então, a gente tem sempre que ter o cuidado de ir ensinando o certo desde pequenininho. Porque É ela verdade. aprende. E aí, essa questão de quando aprende, aprende de verdade, é você lembrar que você vai com Luana, vai. Mas na hora que ela olhar para o dado e que aquilo virar uma imagem, aí já foi. A Porque gente demora de brinca aprender, mas muito, quando né? Eu aprende, gosto muito de é. jogo. Eu gosto muito de jogo, de estimular com jogo, né? E aí, assim, aqui a gente joga, bagunça a sala toda para poder estar jogando, né? E muito joguinho de dado. E tem horas, Claudinha, que ela não quer, que ela cansa, assim, não, porque ela vê que Luan vai rápido, ela vê que eu vou rápido. E eu falei, não, você vai ler, você vai contar para ver quantos pontinhos tem aqui para você dizer quanto é, porque senão ela se acomoda, né? Porque ela tá vendo É, todo mundo lendo. Eu falei, não, você vai contar também. Ela tá vendo todo mundo contando, né? E a gente tem que estimular de todas as formas, né? para eles aprenderem. E aí, Essa, essa questão do eu estímulo é ficava bem interessante isso, né? bem importante para eles, porque eu Bem ia fazendo, importante. fazendo, para ver onde é que isso ia chegar. E uma outra coisa importante para a gente é, nós mães, normalmente, no ano da alfabetização, nós estamos com os nossos filhos na sala da alfabetização, mas eles não têm a maturidade da sala da alfabetização e a gente fica Sim. agoniado naquele período como é que vai chegar essa alfabetização. Eu já tinha em mente, foi uma proposta minha, que ela aprenderia a ler dos 8 aos 10. Pronto. Sim. Então, e aí a minha meta caiu no meio certinho, 9 anos,
ela começou a ler as primeiras palavras. Mas foi por muita brincadeira que a gente fez em casa e muito acompanhamento. O que eu falo de intencionalidade, eu cobrava muito dos terapeutas. Eu cobrava Aham, muito da escola, que era qualquer terapia, mesmo com fono, com físio, o que for, a gente tem que estar entendendo que dali a criança pode estar aprendendo. Então não verdade. pode, não, Às não vezes a gente pode acha que é uma desprezar. besteirinha, né? Ah, essa Mas besteirinha não, aqui vai ajudar em quê? Ajuda. A gente tem que ajuda muito, entender. Legal isso aí que você ajuda está muito. falando, porque às vezes eu faço parte de grupos, né, de crianças com síndrome Down bem pequenininha, né? Muito bebezinho, assim. E eu gosto de estar ouvindo ali o papo delas ali e vejo quanto hoje as mães estão preocupadas por essa questão de estimular, quantas coisas que na época de Luana eu não sabia, né? Quanta coisa Sim, tá modernizada hoje, né? A com tecnologia. certeza. Então, assim, o Existe. quanto daqui a 5, 10 anos essas crianças, quando chegar na idade de Luana, na idade Ah, de Maria Alice, como é que vai estar o desenvolvimento, né? vai ser excelente, porque faz muita diferença. Porque nós pensamos que a alfabetização para a gente é diferente, ou é difícil. Mas Sim, 52% das crianças típicas até os 7 anos não alfabetizam. No Brasil, o dado é alarmante. Agora, o interessante para a gente é por que essas crianças não conseguem? Porque muitas são crianças carentes que não são estimuladas. Então, olha que sim, interessante, a casa não estimula, na casa não tem livro, na casa as pois pessoas é. não brincam. Então, a estimulação para que a gente considera como pré-alfabetização é de suma importância para as crianças, principalmente as pequenininhas, para que a gente não tenha essa dificuldade quando elas chegam entre 8 e 10 anos. A Sim. partir dos 6, Eu acho que esse hábito já tem que criar desde pequenininho, né, Claudinha? Desde pequena, para quando tá chegando nessa fase, já ser de uma coisa normal dentro de pois casa, é, né? E você fala muito disso, né? Eu gosto muito das suas postagens, assim, quando você fala dessa questão do hábito, porque é algo que eu tenho me trabalhado muito, eu, Luciana, né? Porque, assim, muita pois é. coisa eu preciso mudar meus hábitos. E eu estou fazendo trabalho diário para mudança de hábito, né? E um dos hábitos que a gente tem aqui é justamente o estudo. Uma E eu vejo coisa o quanto é importante importante. é para os pais, a gente precisa entender que a gente precisa, no início, ir tentando, porque um hábito, com 20 dias você muda um hábito. Sim. Então, se você tiver uma proposta de fazer aquilo repetidamente por 20 dias, você consegue mudar o hábito. E o nosso hábito, às vezes as mães conversam muito comigo e fazem, mas Cláudia, é estudar todos os dias. Eu disse, gente, criança com deficiência, a gente fala muito de criança organizada, aquela Aham, criança calma, aquela criança estruturada, é aquelas dos nossos sonhos. Como sim. se faz isso? Com rotina. A Rotina. criança com a rotina, e eu sempre digo, uma criança que acorda cedinho, que vai dormir tarde e que não pode todos os dias fazer 20 minutos de atividade, então que seja de brincar, de pintar, de riscar, mas que na hora que você chame, você consiga fazer isso de uma maneira divertida e, acima de tudo, que depois você elogie essa criança. Porque o Sim. difícil é você levar ela para fazer atividade, mas que você mostre, precisamos, dentro da nossa rotina, agora é a hora de fazer atividade. Se você faz todos os dias no mesmo horário, com ambiente organizado, você consegue. E depois, sempre agradecer. Mostrar que o tempo foi pouco, que agora dá tempo de brincar, para que a Sim. criança ela possa processar aquilo que está acontecendo. Tá vendo, filha? Nós estudamos, agora já terminamos. Você viu como foi legal? Muito obrigada. E quando não for, é o que a gente fala do elogio sincero. E quando não Sim. for, quando terminar, terminamos. Mas você viu como hoje foi difícil, você viu como você não queria. Você Uhum. promete que amanhã vai melhorar e aí a gente já Isso. vai Eu ganhando. sempre gosto Já de falar isso. Eu sempre falo assim, Claudinha, tá vendo? Você poderia ser melhor, mas eu tenho pois certeza que amanhã você vai ser melhor. Eu sempre faço isso, porque tem dias que ela é, fica com o bico deste tamanho, não quer fazer, tá mal-humorada, tá pois é. zangada, mas assim, faz, e aí depois eu sempre, às vezes eu nem exijo muito, né? Deixo, mas assim, sempre falo, você faz melhor do que isso aqui. Amanhã quero ver você fazer melhor, né? Tanto para Luana como para Luan, com os dois, Pois é. assim. E Entendeu? Eu acho super precisa importante. conseguir, mesmo com a dificuldade, porque eu aprendi uma vez, eu disse, gente, como isso é interessante. Uma terapeuta uma vez me ensinou que
tudo que nossas crianças e qualquer criança e nós começamos, nós precisamos terminar. Mesmo como Isso. você disse, que você, Luciana, faça de conta que terminou, mas termine, porque tem que fechar o pensamento. Aí o que essa terapeuta falou de Exatamente. interessante? Sabe o que ela falou de interessante? Nós adultos, quando entramos no judô e saímos, aí vai fazer natação e sai, vai fazer uma faculdade, muda de curso, não é esse curso que eu quero, muda de novo. Quem é que entra na academia e conclui, que passa mais de Pois um é. ano fazendo academia? Tá tudo aqui, Viu? ó. Aí, sabe o que foi que ela falou? Que são essas brincadeiras de infância, Isso. de começar e não terminar. E não Ela disse concluir. que até um livro, quando você está lendo para a criança, se a criança não quiser mais terminar, você vai para a última folha, finge que terminou e foram felizes para sempre e fecha. Mas a gente tem que começar e terminar, porque senão crescem adultos que tudo que faz, desiste. Claudinha, E aí perfeito isso aí que você está falando, viu? Porque eu me enxergo nisso e eu estou fazendo especialização e estou aprendendo muito com isso. E estou testando em mim, né? Então, assim, eu tenho essa mania, tá tudo aqui gravado, né? E eu estou desconstruindo isso, eu estou ressignificando isso na minha vida, Sim. justamente em concluir. Por exemplo, você vai até arrumar uma casa, não concluía, terminava a casa, ia fazer o almoço. Alguém aqui se identifica? Vai fazer a Viu? comida, daqui a pouco tá colocando a roupa na máquina. Nem que terminou de colocar a roupa na máquina, tá indo varrer a casa, tá indo lavar um banheiro. Isso que a gente Entende? faz, né? E eu tô E no uma processo coisa assim, ó, não vou botar a roupa na máquina enquanto eu não terminar de varrer a casa, enquanto eu não terminar de fazer o almoço, entendeu? Justamente para poder ressignificar isso na minha mente. Pois é, e a gente consegue porque o comportamento se muda. Comportamento é Sim, modificável, comportamento a gente muda. Então, é ter muita atenção. A gente precisa fazer isso. pois é, um bocado de gente aqui se identificando, ó. Viu? Claudinha, tem Bem. uma coisa que você fala que eu achei super interessante e, assim, não só para criança, como para a gente, eu me enxerguei na questão da postura, né? Sim, A forma como a gente está sentada, por exemplo, eu não tenho uma postura muito adequada de estudo, então, assim, quando você falou essa questão da gente tem que estar sentada direitinho na cadeira, com os pés no chão, os pés têm que estar no chão, explica pra gente aí, me clareia mais, é que eu gosto de ouvir isso. Eu já ouvi aquele seu vídeo eu não sei quantas vezes, viu? essa postagem foi interessantíssima, que todo mundo gostou. Mas uma coisa que eu sempre aprendi, e uma terapeuta de Lili que sempre cobrava isso. A Sim, criança, para ficar na cadeira, precisa estar organizada, com os pés no chão, porque seu corpo funciona diferente. E aí os meus amigos todos disseram, Cláudia, eu coloquei os pés no chão para testar. Mas o que é que acontece? Todos que estão nos assistindo aí agora, se estiver sentado numa cadeira, levanta os pés e fica aqui, ó. Eu levantei agora, tá vendo? eu já Fica fiz esse teste. desconfortável. Se eu fizer isso, estudando, tentando me concentrar, tentando aprender, estou estudando para fazer uma atividade, você não concentra. Então, ela dizia, e é comum em escolinhas de educação infantil, se você parar para começar a ter essa curiosidade de olhar, as crianças têm aquela mesinha e geralmente a cadeira é maior e eles ficam com as perninhas O balançando. pezinho pendurado, Então, isso desconcentra. E em casa, o que é que a gente pode fazer? Papel. Não temos mais catálogo telefônico, é da minha época. É só pegar. Você vai fazer qualquer apoio que possa colocar para os pés. E quando eu era criança, para síndrome de Down, uma coisa interessantíssima, eu pegava aquela cadeira plástica de criança, que não é caro, eu cortava, botava lata de leite ninho em cada pé e colocava gesso dentro com pedrinhas. Ficava preso, a cadeira fica ótima. Tem essa postagem no Instagram, a cadeira fica pesada. E as nossas crianças que demoram mais de andar, ela consegue segurar na cadeira, ficar em pezinha e a cadeira não vira. Eu usava legal, muito essa cadeira. não vi essa postagem, não. Interessante Dei muito aí. de presente. Dei muito de presente essa cadeira. Vou dar uma olhadinha para poder até estar divulgando aí para as pessoas dessa faixa etária, né? Para as crianças dessa faixa etária. É interessante. E assim, Claudinha, eu tenho problema de coluna e os médicos falam isso, que tem muito a ver com a época de escola, porque eu sou canhota, né? Então, assim, eu não tinha uma postura legal. Na época não tinha cadeira para canhoto, né? Então, assim, minha coluna torta tem muita ligação com isso. E, de repente, também o pé nem ficava no chão, eu não lembro, né? E tudo influencia nisso, até na concentração. Hoje em dia tem.
Hoje em dia tem as cadeiras, eu sempre olho na faculdade, né, as cadeiras para Sim, canhoto, mas que que ajuda legal. bastante. Pois é. E E aí, outra coisa também que você fala, que é essa questão da concentração, né? Você vê que se a gente não tiver com o pé no chão, a gente não se concentra. Mas assim também uma mesa muito decorada, por exemplo, aqui eu gosto de estudar, Luana tem uma mesinha no quarto dela, onde já tem as coisas que ela já está acostumada. Se eu trago Luana para estudar aqui no meu quarto, por exemplo, que tem coisas diferentes na minha mesa, não para ela vai ser um funciona. motivo de distração, né? E eu acho, Não você fala funciona. muito disso, né? Criança, qualquer criança, e principalmente com síndrome de Down, eu aprendi muito isso, foi o que eu estava falando. Eu aprendi a como descobrir como é que essa criança aquieta e faz essa atividade. Você Sim, senta com ela para fazer a atividade sem estímulos, porque para qualquer lado que ela olhe, se ela encontrar uma canetinha colorida, uma coisa fora do lugar, ela vai ficar batucando. Então eu preciso, qualquer pessoa que estuda, adulto, sim. típico, com deficiência, eu preciso de um ambiente organizado, silencioso, sem grandes estímulos. E aí, sabe o que é que acarreta isso na escola dos nossos filhos? A sala é uma sala toda estimulada, toda Aham. colorida, e aí desorganiza. Algumas crianças não serão todas iguais, cada um é diferente, mas se for um motivo para desorganizar essa criança, essa professora vai passar séculos tentando organizar e não vai dar certo. E aí Imagine, a gente, imagine quando muda as decorações da sala, né? Porque assim, para quando já está eles, habituado ali, tudo bem, mas quando muda, por exemplo, é uma festa, festa de São João, que começa a enfeitar a sala, imagine a questão de concentração. Eu nunca pensei nisso, viu? pois é, porque tanto chama atenção quanto às vezes incomoda, ou principalmente eles quererem pegar, querer brincar. Então Sim, sempre desconcentra. A criança sempre vai ali, porque a gente precisa que ela se aquiete, né? As sim, nossas crianças, por si só, isso, já têm essa dificuldade de sentar para fazer atividade. Então, o que eu sempre digo, já não é o melhor horário para ela, porque é sim. difícil. Não é que ela não queira, não é que ela não goste. É difícil para ela olhar para aquilo ali e querer entender o que Uhum. é que a gente quer que ela fale, o que é que a gente quer que ela escreva. Então ela quer fugir daquilo ali. É, E ainda encontra o que brincar, pois é. vai Aqui, ser Claudinha, bem. ainda acontece assim, às vezes tá eu e Luana, quando ela tá, tem dias que ela tá bem concentrada, tem dias que não. No dia que não tá bem concentrada, eu tô ensinando para ela, né, ela tá ali olhando e tudo, daqui a pouco ela, mamãe, a gente vai comer o que hoje? Mamãe, a gente vai dar pranchinha que horas no meu cabelo? Assim, uma coisa que não tem nada a ver com a situação. Eu, filha, agora é hora da atividade. Depois a gente comenta o que a gente vai comer e que hora que vai esticar os cabelos. Porque é Pois é, assim, para você perceber. E às vezes vale a pena para você não perder o foco, até para dar sim, atenção para ela e dizer, olha, eu já te dei atenção, agora a gente volta para aqui. Até porque quando a gente terminar, então para eles a gente precisa sempre estar explicando sim, o que a gente consegue melhor. Porque quando a gente terminar, a gente vai fazer tudo isso que você quer. Mas é com força de vontade mesmo e com dedicação. Eu sempre vejo que as crianças que conseguem é porque as famílias investiram, porque as famílias se disponibilizaram. Porque o que eu falo da hora sim. da atividade é exatamente isso. Às vezes a gente pede para a criança que sente e faça, mas a gente também está com pressa. Então, É. a gente precisa estar disponível para estas crianças. Essa E questão da sempre. alfabetização, Claudinha, a gente fala do acolhimento, né? Quando você estava contando a sua história aí, eu falei o quanto foi importante para você acolher a sua história, né? Acolher o diagnóstico, respirar, né? Você e seu marido, você e Alex, para poder dar notícia para a família, para poder a Pois, notícia ser fortalecida para eles, né? A com mesma coisa na certeza. alfabetização, se a gente não tiver disposto a realmente a ter a paciência e eu digo assim, um grande propósito de Luana na minha vida é trabalhar justamente a paciência, né? Porque assim, eu sou um ser humano, como eu falei aqui, deu exemplo de fazer a comida, de lavar roupa. Eu era assim, né? Eu era uma mulher que eu pensava 20 coisas, pensava não, eu pensava milhões de coisas, né? Mas eu estava fazendo ali no presente 20 coisas ao mesmo tempo. Não Sim. sei como é que eu conseguia fazer tantas coisas. E no final das contas, eu terminava o dia cansada, estressada, brigando com tudo, né? Então, tudo isso aí eu precisei
me controlar com relação a isso, né? Criar novos hábitos, estou nesse processo até hoje. E Luana tem um grande potencial na minha vida com relação a isso, né? É um grande benefício que eu tenho de Luana na minha vida por causa disso. Porque eu estou tirando o pé do acelerador completamente. Completamente, entendeu? Desde que você falou na palavra paciência, eu disse, meu Deus, é a minha palavra. Pois é, Porque é a minha palavra. a gente aprende muito com elas, porque é paciência. Até porque a gente começa a aprender, a sua já está maiorzinha, você já aprendeu. Sim. Eu já estou com Tô 9 aprendendo, anos tô no processo. nessa caminhada. Pois é, de que quanto mais a gente tem paciência, mais a gente consegue. Porque Sim. com eles, na força, não vai. Não então vai. eu digo, gente, paciência é a palavra-chave da nossa vida. E assim, ó, já me aconteceu várias situações com Luana, assim, bem desagradáveis, né, na época dela menorzinha, e hoje a gente conversa, né, eu relembro, assim, coisas, ela fala assim, mamãe, eu gostei muito, quando eu falo assim, Claudinha, que há 2 anos atrás eu joguei tudo pra cima, justamente há 2 anos atrás eu era uma mulher completamente, assim, estressada, uma mulher que paciência andava longe de mim, né, e aí Luana, ela fala, hoje você estuda, mamãe, para ser uma pessoa melhor. Ela fala muito isso, né? Para ser uma mulher paciente, né? Tanto é por isso que aí é mulher que cuida com amor, né? Porque depois que eu comecei realmente a entender o verdadeiro sentido da palavra paciência, o verdadeiro sentido do amor, né? Então, porque às vezes a gente fala assim, amor de um jeito, mas assim, hoje eu tenho uma convicção diferente do que eu tinha antes. Né? E essa questão da paciência, acalmando, exatamente. E hoje eu me sinto assim, que eu estou no caminho certo, sabe, Claudinha? Tem muita coisa para melhorar ainda, porque os pensamentos da gente ficam cheios de ideias, querendo colocar tudo em prática, aquela coisa toda. Mas, assim, a gente precisa muito trabalhar essa questão da paciência. E aí é uma causa que nós que temos que tomar conta, porque desistir não dá. Se nós desistirmos, vai ficar para quem? Então, não dá para desistir. A gente precisa pegar a nossa causa e que é tranquilo. Depois que a gente passa pelo primeiro susto lá pequenininho, depois a gente se diverte e aprende mais do que cansa. E as pessoas que olham para a gente pensam que nós somos heroínas. Eu acho tão interessante isso. As pessoas pensam que mães de crianças com deficiência, guerreiras, heroínas. Gente, é tão divertido que passa e fica muito mais simples. Com muito certeza. Simples. Tem uma Mari Souza está aqui falando, a minha tem 7 anos e cada dia aprendo a ter mais paciência. Pois é, Mari, quanto mais a gente acha que a gente já conseguiu atingir o nível da paciência, a gente vê que não atingiu, né? É um exercício diário essa questão da paciência. Tem umas pessoas que conseguem com muita facilidade. Meu marido, por exemplo, é paciência em pessoa, né? Eu já perdi paciência por tanta paciência que eu via nele, né? Então, assim... Aqui em casa é a mesma coisa. Então, é importante. Deus é perfeito, né? Pois é, Deus realmente... Para nos equilibrar. Paciência, tenho aprendido bastante, é algo que eu venho trabalhando isso todos os dias. E assim, Claudinha, conhecer você... Sim, fale. E você com Luana, em relação à alfabetização, como foi você? Como é que você consegue? Diga aí 1 minutinho, resuma aí 1 minuto. Olha, todas as dicas que eu vejo no seu Instagram, que eu te acompanho, né? Todas as postagens, eu vejo assim, porque eu comecei a descobrir que o hábito é fundamental, né? O estudo diário é fundamental. E quando eu vejo assim que muita gente fala, porque é cansativo, em pleno domingo estudar, qual é a diferença, né? Então, do mesmo jeito, se hoje, domingo, eu não quero estudar, se de repente tiver uma segunda-feira e eu não quiser estudar, tá tudo bem, não tem importância nenhuma, não existe dia. Né? Eu sou o tipo de pessoa assim, Claudinha, que eu não vejo dia. Dia de estudar é domingo, dia de estudar é segunda, dia de trabalho é segunda, sexta. Eu não sou dessa, sabe? Para mim, dia de trabalho é todo dia. Quando a gente faz algo com amor, algo que a gente gosta, não tem dia. Sexta-feira as pessoas trabalham sonhando em chegar sexta-feira para ficar com o final de semana sem trabalhar. Será que essas pessoas estão trabalhando por amor mesmo, entendeu? Então, assim, eu mostro para meus filhos que estudar é gostoso. Quando a gente estuda, depois que a gente estuda, a gente está mais inteligente do que antes. A gente aprendeu coisas novas. Então, eu gosto sempre de mostrar isso. E sempre mostrar de uma forma lúdica.
Sempre. Aqui a gente faz atividade todos os dias, do mesmo jeito que a gente brinca todos os dias, do mesmo jeito que a gente come todos os dias, do mesmo jeito que a gente almoça todo dia, a gente faz uma atividade todo dia, Eu entendeu? falo isso. Aqui nós fazemos todos os dias. E cria o hábito e a gente precisa, porque para as nossas crianças isso é necessário, é fundamental. E cria um hábito agradável, né? Por exemplo, aqui, eu percebia muito que eu estava usando o termo, bora fazer logo atividade para ficar livre. E eu comecei a perceber que aquilo ali estava feio, não está legal, né? Então, essa questão de ficar livre, livre de quê? Não, então eu estou cortando isso, porque foi algo que eu mesma coloquei, mas eu estou percebendo que não está legal. Então a gente está trabalhando tirar isso. Né? Não tem ficar livre. Não, a gente vai fazer atividade para a gente poder ficar mais estudiosa, para a gente ficar mais inteligente, a gente vai aprender mais, né? Então a gente fala das palavras, né? Da positividade, a forma com que a gente fala. Sim. Isso para eles é importantíssimo. Pois é, tem uma mãe aqui falando a inclusão possível. Disse tudo, Luciana. Sempre me incomodou essa espera pela sexta-feira. Pois é, minha querida, não espero sexta-feira. E tem dia para ser mãe? Pois é, a gente é mãe todo dia, a gente tem que fazer comida todo dia, né? Tem que educar todo dia. Então, assim, estudar. Tem dias que a gente vai ver que não precisa puxar tanto, né? Isso aí a gente vai ter. E a gente, mais uma vez eu vou falar aqui, nós mulheres, né? A gente tem esse dom, assim, de ser dinâmica, né? A gente tem essa percepção. Eu sei que tem muitos homens também que têm isso, né? Mas assim, de ter essa percepção, não, hoje eu posso exigir mais, hoje eu não posso exigir mais, né? Então, assim, hoje mesmo eu fiz várias atividades com o Luan aqui, porque ele estava jogando duro, recortou, pintou, fez não sei o quê, não sei o quê. Mas tem dias que ele não está assim, então eu exijo menos, né? Então, assim, mas não deixar de fazer. Em algum momento tem que fazer alguma coisa. Eu acho assim que todo dia a gente tem que aprender alguma coisa nova na vida, né? E a fase deles é justamente isso aí. E de maneira lúdica é tranquilo. A gente brinca sempre e aprende e convive, e é o momento da convivência, né? Pois é. Para eles é essencial. Com certeza, Claudinha. Eu estou realmente muito feliz de ter conhecido você. Eu tenho certeza que logo em breve a gente vai se conhecer, porque a gente mora na mesma cidade, né? Assim, aqui nosso projeto Descoberta Diagnóstico, fica aberto o convite aí para todas as mães, todos os pais que quiserem vir fazer parte do projeto, né? A gente mostra justamente esse momento da descoberta, mas a gente olhar, mostrar o objetivo, que tudo passa, né? Todo o desespero passa. Tati está aqui presente, foi a primeira mãe que eu fiz essa live, né? E assim, vejo quantas mães a gente tem conhecido desde quando a gente começou até o dia de hoje, quantas coisas a gente aprende. E fica aberto aí o convite a qualquer pessoa que queira vir aqui contar sua história, porque eu acredito sim, Claudinha, que quando a gente conta história, a gente compartilha com outras pessoas. É gostoso a gente relembrar daquele momento, né? Daquele momento até da angústia, do desespero, da dor, de tudo que a gente sentiu naquele dia. E é gostoso a gente lembrar disso e a gente ver que a gente ressignificou, né? Então, isso é encantador, assim. Eu amo quando eu conto minha história, quando eu leio o meu livro, assim, quando eu vejo a história, assim, vejo o quanto mexe completamente comigo. Não tem como eu não chorar, não tem como eu não chorar quando eu lembro de todas as situações, né? Todos os momentos bem angustiantes, assim. Não tem como. Então, isso é muito, muito legal. A gente vai retomando, e aí quando você fala, é apaixonante, a gente percebe nos seus olhos. Quando eu assisti, foi o que me chamou a atenção. Eu disse, ela é apaixonada por histórias. E o quanto realmente essas histórias ajudam. Sim. Dizer a você que foi realmente um prazer, desde que eu conheci. E o bom foi que eu assisti, aí eu comentei com você, você me convidou. Que legal, ela me convidou, eu nem precisei pedir para ir lá. Fiquei super feliz com o convite. Eu estarei sempre à disposição. Deixar para todas as mães. Eu quero aproveitar ainda uns minutinhos, eu quero contar para você hoje qual é o meu propósito. Todas nós, mães, a gente acaba tendo um propósito, principalmente quando a gente tem filhos com deficiência. Sempre a mãe tem uma causa, né? E aí eu fiquei tão apaixonada quando eu vi Maria Alice começando a ler. É o que você diz, você abriu mão de tantas coisas. Eu tenho diminuído meus horários para eu ter todo o tempo do mundo para estudar, para passar, porque eu disse, gente, foi muito mais fácil fazer
do que sistematizar isso para escrever para vocês. Eu vivia meu cotidiano, eu brincava, eu fazia brinquedos, as coisas eram bem divertidas. Aham. E agora eu sento para escrever para vocês, mas dizer para cada família que está nos escutando, que vai assistir essa live depois, que é uma questão mesmo de propósito, de carinho, de poder levar isso para as famílias, por entender tudo o que eu fiz e ter isso sistematizado. Então dizer que se cada mãe que escutar essa live e contar para outra, olha, tem esse Instagram. Gente, se a gente encontrasse isso na época, eu escrevo coisas ali, tudo que eu coloco no Instagram é algo que eu procurei alguém para me dizer e que não me disse. E o que eu achei interessante que ele ficou é porque nós estudávamos, eu inclusive estudei, sobre crianças com deficiência, mas não sobre síndrome de Down. Com experiência, de ter vivido isso com uma criança e trazer. Aí eu sempre digo, quando eu encontro uma mãe, conte para mais uma, conte para mais duas. Eu disse que eu tenho um propósito. Eu vou colocar um mapa aqui no meu quarto. Eu disse que vou começar a colocar os alfinetes. E eu quero o Brasil todo. Eu disse que eu vou marcar o Brasil todo. Eu já conheci, aqui no projeto, Claudinha, já teve gente de vários lugares do Brasil, assim, sabe? Então, assim, aqui, ó, a Rita presente, nossa Helena bailarina, faz parte do projeto. Eu digo assim, esse projeto, Deus me inspirou, mas esse projeto é nosso, esse projeto não tem dono, entendeu? Então, assim, várias mães, Tati, que foi a mãezinha, a primeira mãezinha aqui do nosso projeto, ela já me apresentou várias aqui, eu nem sei quem foi as mães que ela me apresentou, tem a Mel, tem a Vilza. Então, assim, uma vai trazendo outras histórias. Né? Então, assim, é muito importante. Tem a Marcela também, que eu conheci recentemente. Então, assim, isso é interessante. As redes sociais estão a nosso favor. E a gente precisa saber utilizar. Saber utilizar. E tem muita gente precisando ouvir. Tem muita gente que fala, me chama, Claudinha, no privado, para conversar, que, assim, ainda não tem coragem de estar contando a história, porque ainda está abalada emocionalmente. Então, assim, tudo é seu momento. Então, mais uma vez, a gente precisa estar aqui conversando, justamente para a gente poder estar inspirando outras pessoas a se fortalecer, né? A Carlinha aqui presente, a Carla faz parte da associação Unidos pelo Amor, que é uma mãe também que trabalha nessa área também, de psicopedagoga, também faz um trabalho lindo. Excelente. Já vou procurar a Carla. Carla, me procure para eu te encontrar. Pois é, E Carla faz um trabalho perguntem. Eu sempre digo, perguntem, nos procurem nas redes sociais, porque a gente está à disposição, enquanto mães, para umas ajudarem as outras. Isso é muito importante. Pois é, você já falou tanta coisa linda aí. Eu queria te agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo que está aqui presente. Aqui, ó, a Rita está aqui falando, foi Tati que trouxe ela. Pois é, Ritinha, eu nem lembrava disso. Tati, a gente tem um vínculo muito grande. Tati também é daqui de Salvador, mas a gente não se conhece. Rita, ela mora em São Paulo. Rita, a gente já falou que quando acabar a pandemia, vai uma pegar o avião para a gente se abraçar e volta cada um para casa. Pois é. Né? Olha, Rita, aí eu já procurando. Rita, eu não tenho o meu alfinetezinho no mapa ainda de São Paulo, por favor. Pois é. Pois é, aí Rita já de São Paulo, tá vendo? Eu disse, gente, é um propósito, a gente pode ajudar. Muitas Tantas pessoas. A rede social está aí a nosso favor para a gente explorar bastante. Né? Então, assim, Claudinha, eu quero te agradecer intensamente. E, assim, essa live é só o começo de nossa história, né? Porque essa relação vai começar cada vez mais intensa, né? Esse projeto é só o começo de tudo. Tem muita coisa aí para a gente aprender juntas, para a gente fortalecer essa missão, esse propósito de vida, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para essas mães que às vezes acham, meu filhinho é pequeno ainda. Tati está aqui ouvindo, mas Tati é uma mãe que estimula bastante Tauan. Então, assim, que você deixasse um recado para essas mães realmente estar estimulando. Você já deixou um grande recado aí, né? Mais uma finalização para essas mães nesse momento, né? Para ajudar nessa alfabetização aí dessas crianças. Com certeza, Lu. Primeiro é te agradecer, dizer que seu trabalho realmente é encantador e importante. Então, que nós estaremos sempre aqui, sempre nessa parceria. Eu vou ter muito que aprender com você, porque você está na minha frente. A gente sempre liga para as mães, viu? Como foi com Luana quando aconteceu tal coisa? Eu já tenho minha nova amiga para os meus momentos. Eu ligo para Nara. Gente, eu ligo, Nara, como foi com Mari?
Então, agradecer mesmo. E a mensagem que eu tenho é para deixar principalmente para os pequenininhos, para todos, mas dizer para as mães: existe sim essa estimulação da pré-alfabetização, existe sim Sim, esse brincar com intencionalidade. Nós temos um Instagram, Cláudia Carla Rego. Para quê? Para que você sim, pergunte. Eu tenho uma caixinha que eu deixei aberta, eu denominei de consultoria grátis, porque às vezes a gente bota sim, pergunte e as pessoas não sim. querem perguntar, mas eu deixo essa caixinha todos os É dias. importante. Então, fiquem à vontade, perguntem, eu terei o maior prazer. Às vezes eu respondo ali na caixinha, mas eu ainda vou no áudio e Sim. conto lá um áudio longo para a mãe. Eu boto ali só pro forma uma coisinha Aham. para responder nos stories, mas eu vou no áudio, eu explico um pouco mais. Então, Uhum. dizer que não tem idade para a gente começar a alfabetização. E isso vai dar muito mais conforto para quando você chegar na hora realmente da leitura e da escrita, porque você Pois já é. fez tudo. Eu e Luciana não tivemos essa oportunidade, hoje vocês têm, então está aí à disposição de vocês, fiquem à vontade, eu faço com o maior amor, com o maior prazer. O Instagram já está dizendo aqui que vai derrubar a gente. Muito bem, vá Beijo para você grande. não deixar de Pra... gravar. Tchau. Pois é, beijo grande, gente. Obrigada a todos aqui presentes. Eu vou deixar salvo. Carlinha, meu amor, Tchau. beijo, hein? Tchau, Tchau, Lu, gente. obrigada. Obrigada. Até a Vá. próxima. Tchau.